Américas no ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. Embaixada dos Estados Unidos alerta turistas e moradores sobre golpes que usam o nome do governo norte-americano. Mais de 4 mil quilos de salgadinhos brasileiros são recolhidos no país por risco de alergia. Ceia do Thanksgiving este ano vai ser mais barata. Preço dos itens deve cair cerca de 3% em relação ao ano passado. Traição e fim de casamento podem render processo milionário nos Estados Unidos. E tem o Grammy Latino hoje à noite e artistas brasileiros concorrem em diferentes categorias. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. A Embaixada e os consulados dos Estados Unidos no Brasil emitiram um alerta urgente para turistas que pretendem vir para o território norte-americano ou para imigrantes que já estão morando aqui no país. Criminosos estão usando o nome do governo dos Estados Unidos para aplicar golpes pedindo doações em dinheiro. Os alertas foram feitos nas redes sociais e na página da Embaixada e Consulado norte-americano. O objetivo é informar ao público que autoridades americanas não solicitam dinheiro nem pedem doações por meio de redes sociais. Os criminosos se passam por autoridades dos Estados Unidos que estariam arrecadando fundos para operações de socorro para ajudar as famílias afetadas pelo clima extremo no Brasil, como o tornado que atingiu o Paraná. As autoridades estão orientando os turistas brasileiros que pensam em vir para os Estados Unidos e os imigrantes que moram no território americano a não enviarem dinheiro, não compartilharem informações pessoais e denunciarem imediatamente qualquer perfil suspeito, para evitar que outras pessoas sejam enganadas. Em caso de dúvida, busque informações apenas nos canais oficiais da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos. Alguma emergência pública, alguma catástrofe aconteceu e porque os criminosos sabem que nós estamos mais vulneráveis e procurando por mais notícias, por mais informações, acabamos dando mais atenção a isso e os criminosos acabam criando notícias que parecem ser muito verdadeiras. E atenção, comunidade, tem alerta de risco de saúde envolvendo os tradicionais salgadinhos brasileiros. A Brazilian Taste, com sede na Carolina do Sul, está recolhendo mais de 4 mil quilos de coxinhas de frango e risoles de carne congelados. O motivo é que os produtos contêm gergelim, que é um alergeno potencialmente perigoso e que não foi informado nas embalagens. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, os itens foram vendidos online em todo o país e distribuídos em lojas de 6 estados, incluindo Texas, Geórgia e Massachusetts. Até agora não há relatos de reações adversas, mas as autoridades alertam para o risco em pessoas alérgicas por causa desse ingrediente. Os pacotes afetados têm datas de validade entre novembro de 2025 e abril de 2026. E um famoso cantor norte-americano, considerado um dos artistas mais influentes e também mais polêmicos, está envolvido em uma nova controvérsia, desta vez no Brasil. Segundo o Ministério Público de São Paulo, se o rapper Kanye West promover, cantar ou exibir qualquer conteúdo associado ao nazismo durante o show na capital paulista, ele vai ser preso em flagrante. Dono de vários hits de sucesso, o cantor americano Kanye West está sob ameaça de prisão no Brasil. O rapper está com um show marcado para o fim deste mês em São Paulo, mas o evento está na mira do Ministério Público. O motivo é a música Heil Hitler. Se ele cantar ou usar símbolos como a suástica no palco, a polícia brasileira já anunciou que vai efetuar a prisão em flagrante. O caso está provocando uma enorme repercussão. A notícia que o show do americano está sob ameaça foi destaque aqui nos Estados Unidos. A música não é proibida no território norte-americano por causa da primeira emenda da Constituição, que garante liberdade de expressão, mas é alvo de forte repúdio público, de boicotes e até
de cancelamentos. Várias plataformas estão banindo a canção por considerá-la imprópria. O caso do Brasil não é isolado. Ao redor do mundo, governos têm endurecido o tom contra discursos de ódio. Na Austrália, por exemplo, Kanye teve a entrada no país negada após promover a faixa que faz apologia ao nazismo. A gente muda de assunto para falar de imigração. É que um adolescente de 16 anos está comovendo os Estados Unidos. Ele falou emocionado sobre o medo que as famílias imigrantes estão enfrentando com a atuação do ICE no Oregon. E a fala dele viralizou. Manny Chaves, de 16 anos, falou sem roteiro na Câmara Municipal de Willsboro, no Oregon, e disse que os imigrantes eram tratados como animais e que os agentes não se importavam. They don't care about us. They treat us like dogs, they treat us like animals. O discurso foi um desabafo sobre o medo constante de deportação e a dificuldade de se concentrar na escola. Eu não deveria viver assim aos 16 anos. Eu deveria estar focado nos estudos e eu nem consigo. I should not live like this as a 16-year-old. I shouldn't be scared. I should be focusing on school when I can't even focus on school. Manny disse que falou não só por ele, mas por toda a comunidade latina. It's not just about me. What I spoke is not for me, it's for my community, it's for all colored people. Depois do discurso, ele criou um fundo de apoio às famílias afetadas pelas ações do ICE e em 4 dias quase atingiu a meta de $26 mil. To me, it's really shocking. I've never seen that type of money in my life. Nunca vi esse tipo de dinheiro na vida. Saber que tanta gente doou para ajudar é inacreditável. Manny também organiza uma campanha de doação de alimentos para o Thanksgiving e diz que quer seguir nesse caminho. This feels like it was kind of meant for me, so I really do want to keep doing this. No próximo bloco, Estados Unidos encerram a maior paralisação da história e você vai ver quanto tempo demora para a normalização do país. E ainda, Mauro Vieira e Marco Rubio voltam a se encontrar em Washington, D.C. para discutir tarifas comerciais. Américas no Ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Um dia depois de se encontrarem no Canadá, paralelo à cúpula do G7, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário norte-americano, Marco Rubio, se reuniram novamente em Washington, D.C. O encontro na capital americana é uma continuação das negociações sobre o tarifaço contra o Brasil. Os detalhes com Matias Brotero. Essa é a primeira vez que o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, se encontram aqui no Departamento de Estado. Na pauta, o impasse sobre as tarifas de 50% que os produtos importados do Brasil, como aço, alumínio e café, enfrentam. O encontro acontece na esteira da reunião que os presidentes Lula e Donald Trump tiveram na Malásia no final de outubro, onde decidiram manter as conversas. Lula tem defendido a suspensão das taxas e a retirada das sanções contra ministros do STF durante o processo de negociação. Além da discussão política, as negociações contam com debates a nível técnico e com o engajamento do setor privado brasileiro aqui em Washington, que vem pressionando pela redução das tarifas. A reunião desta quinta-feira acontece um dia depois de um rápido encontro informal entre os mais altos diplomatas do Brasil e dos Estados Unidos no Canadá. Na ocasião, Vieira lembrou que o Brasil enviou na semana passada uma proposta de negociação comercial aos Estados Unidos. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. Depois de 43 dias de paralisação, o governo norte-americano, todas as agências também voltaram a funcionar. Mas os salários atrasados, os vales, alimentação e outros serviços vão ser restabelecidos aos poucos. O custo do shutdown mais longo da história foi de cerca de 1,5% do PIB, que é o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos. Our Council of Economic Advisors said that it cost about $15 billion a week. O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, afirmou que o custo do shutdown foi de $15 bilhões por semana e que o valor acumulado representa cerca de 1,5% do PIB americano.
A economia ainda deve sentir os efeitos da maior paralisação da história nos próximos dias. O governo declarou que a volta à normalidade não será imediata, mas em etapas. Na próxima segunda, o SNAP, o Vale Alimentação, deve retornar para 42 milhões de beneficiários. Os museus que estavam fechados, como o Smithsonian, por exemplo, vão reabrir as portas a partir de amanhã. Os salários atrasados também serão pagos aos funcionários federais, mas em fases. I'm really happy about that for the people that are traveling. Nos aeroportos, passageiros, agentes do TSA e controladores de voo estão aliviados com o fim do shutdown e a volta dos salários. Mas a normalização ainda vai demorar. Enquanto isso, atrasos e cancelamentos persistem. O secretário de Transportes, Sean Duffy, disse que só depois que os aeroportos se reestruturarem é que a suspensão de voo será cancelada. E afirmou: a prioridade é a segurança aérea. I want you to get safely to where you're flying. With my signature, the federal government will now resume normal operations. O presidente Trump assinou o fim oficial do shutdown às 9 horas da noite de ontem. O novo orçamento do governo foi aprovado pelo Congresso com o apoio de 6 democratas. Os republicanos consideraram o resultado uma vitória mesmo depois de 43 dias de caos, mas a medida só mantém o governo em funcionamento até 30 de janeiro do ano que vem, quando os Estados Unidos podem viver novamente mais um shutdown. O fim do shutdown nos Estados Unidos traz alívio para milhares de famílias, mas também traz um desafio: como se recuperar financeiramente depois de tanto tempo de crise. A gente preparou uma reportagem sobre esse assunto com algumas dicas. Segundo especialistas, o primeiro passo é fazer um balanço das dívidas e das contas que foram pausadas. É importante entender o tamanho do rombo antes de tomar qualquer decisão. Você precisa analisar suas despesas e verificar se elas mudaram durante o período em que ficou sem renda. E talvez o mais importante é verificar o quanto você deve atualmente, diz a especialista em finanças Elizabeth Ayula. Para a consultora Beverly Harzor, o segundo passo é negociar com os credores, especialmente no caso de cartões de crédito, que têm juros mais altos. Ela orienta que quem tem bom histórico pode conseguir transferir o saldo para um cartão com juros zero por até 21 meses. As duas especialistas dizem que quem foi atingido por essa paralisação de alguma maneira deve encarar o problema de frente para resolvê-lo antes que vire uma bola de neve de dívidas. Elas também orientam as famílias para fazer uma reserva de emergência, nem que para isso seja preciso arrumar uma renda extra temporária para quitar dívidas e se preparar para qualquer novo susto financeiro. E para quem sonha com a casa própria, a administração Trump estuda medidas para tornar a compra de imóveis mais acessível aqui no país. Uma das propostas em avaliação é a hipoteca portátil, um modelo que permite ao comprador levar a sua taxa de juros para um novo imóvel sem precisar fechar outro financiamento. A ideia surge em um momento em que mais da metade dos proprietários tem juros abaixo de 4%, mas não querem mudar por causa das taxas atuais, que giram entre 6% e 7%. Além disso, o governo estuda tornar os financiamentos assumíveis, ou seja, transferíveis entre comprador e vendedor. A Casa Branca também está propondo uma hipoteca com prazo de 50 anos. A medida poderia reduzir o valor das parcelas mensais, mas também estender o endividamento por meio século. Especialistas alertam que, embora as propostas prometam alívio imediato, é preciso avaliar o impacto de longo prazo para o consumidor. A seguir, 1 em cada 4 domicílios do país vive de salário em salário com renda apertada. E mais, ceia do Thanksgiving este ano vai ser mais barata. Preço dos itens deve cair cerca de 3% em relação a 2024. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account.
Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. O novo relatório financeiro chamou a atenção para o alto custo de vida aqui nos Estados Unidos. Hoje, pelo menos 1 em cada 4 domicílios do país vive de salário em salário. A análise é do Bank of America, que usou como base dados internos de milhões de clientes da instituição. Os pesquisadores acompanharam os gastos com itens essenciais, como, por exemplo, alimentação, moradia, combustível, cuidados infantis e também contas domésticas. O resultado é preocupante. Cerca de 25% das famílias gastam mais de 95% da renda com necessidades básicas e, por causa disso, sobra pouco ou quase nada para outros itens. Os economistas alertam para a piora da chamada economia em formato K, onde mais ricos continuam prosperando enquanto os mais vulneráveis enfrentam dificuldades crescentes. Visa e Mastercard fecharam um acordo histórico com redes de varejo no território norte-americano. A mudança promete reduzir as taxas pagas pelos comerciantes, mas também pode impactar diretamente o bolso dos consumidores. O acordo encerra uma disputa de 2 décadas entre as bandeiras de cartão e os lojistas. A principal mudança é a queda nas taxas de transação, o que pode baratear os custos para as lojas. Mas especialistas alertam, a nova regra dá mais autonomia aos comerciantes, que poderão escolher quais tipos de cartão aceitar, o que pode limitar as opções de pagamento para os clientes. Além disso, programas de recompensas como pontos, milhas e cashback podem ser reduzidos ou reformulados, já que dependem das taxas pagas pelos estabelecimentos. O acordo ainda precisa de aprovação judicial para entrar em vigor, mas já levanta dúvidas sobre o futuro dos benefícios para quem usa cartão de crédito. Faltam poucos dias para o Thanksgiving e um alerta foi emitido sobre a população de perus aqui no território norte-americano. Segundo especialistas, o número de aves é o menor em quase 4 décadas. De acordo com a Federação Americana de Agricultura, a população de perus este ano é de cerca de 195 milhões de aves, um número considerado baixo para os padrões históricos. O principal motivo são os surtos de doenças, como a gripe aviária, por exemplo, que afetaram granjas em vários estados do país. Mas olha, calma, não é preciso pânico. Apesar da baixa na produção de aves, o Departamento Americano de Agricultura afirma que não há risco de escassez nas prateleiras para a ceia de ação de graça. Os fornecedores garantem que vão conseguir atender a demanda nesta temporada e manter a tradição norte-americana viva. E olha, ainda falando de Thanksgiving, tem muita gente preocupada com o custo da ceia de ação de graça. Mas apesar do aumento dos preços nos produtos nos mercados, levantamentos estão apontando que o custo do jantar este ano vai ser mais barato. O segredo está nos ingredientes. Itens que mais subiram no ano, como carne bovina e ovos, não costumam estar no cardápio deste feriado. Já produtos típicos, como peru, legumes e tortas, estão mais baratos. Os preços do peru, protagonista da mesa, caíram cerca de 3,7% em relação ao ano passado. As pumpkin pies estão 3% mais baratas. E os legumes congelados chegam a custar 15% menos. Os outros itens que subiram foram tirados da lista ou substituídos. Isso significa que a ceia vai custar entre 8 a 9 dólares por pessoa. Mas quem quiser economizar ainda mais pode aproveitar as promoções das grandes redes. A Amazon está oferecendo ceia para 5 pessoas por 25 dólares, o equivalente dá 5 por pessoa. O jantar para 10 pessoas está saindo no mercado Lidl, 36 dólares. Na rede Walmart, o kit de jantar por pessoa sai 4 dólares. Na Target, o kit sai por 5 dólares por pessoa. Nos dois casos, são cerca de 20 itens. O presidente Donald Trump destacou as promoções e os preços baixos como um sinal de que sua política econômica estaria ajudando a reduzir os preços. Mas, segundo analistas, os kits mais baratos também trazem menos comida em comparação aos do ano passado. O suficiente para 10 pessoas, mas com porções menores. Tenho sentido que esse ano os preços estão mais baratos dos ingredientes do Thanksgiving.
E isso é bom porque eu posso repassar para os meus clientes e vender mais. Então, para mim, é uma festa onde vendemos mais e produzimos mais, porque é uma festa de aconchego familiar, onde as pessoas se reúnem para jantar, para comer, para desfrutar a alegria de estar em família. Depois do intervalo, você vai ver que traição e fim de casamento podem render processo milionário aqui nos Estados Unidos. E tem o Grammy Latino hoje. Artistas brasileiros concorrem em diferentes categorias. Milton Nascimento é um dos nomes de destaque. Américas no ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Se você ainda tem planos para casar este ano, então é bom se preparar. Os especialistas dizem que quem decidiu esperar para trocar alianças no outono está se surpreendendo com os preços altos. Novembro não está entre os meses mais populares para casamento nos Estados Unidos. Mas nos últimos anos tem atraído cada vez mais noivos. Só neste mês são registrados entre 150 e 200 mil casamentos, o que representa cerca de 7 a 10% do total anual. A escolha pelo outono tem motivos práticos. Clima ameno em estados como Flórida, Califórnia e Texas, menor concorrência por datas e, até pouco tempo atrás, preços mais acessíveis. Mas essa vantagem está desaparecendo. Segundo a plataforma Dnot, o custo médio de um casamento aqui nos Estados Unidos subiu 18% nos últimos 5 anos, chegando a $33 mil. Grande parte dos itens usados na cerimônia vem de outros países e as tarifas comerciais estão puxando os preços para cima. O bolo, por exemplo, pode levar chocolate belga, com tarifa extra de 15%. Baunilha de Madagascar, com mais 15%. 1 em cada 5 fornecedores já aumentou os preços. E 1/3 dos casais afirma estar preocupado com os custos. A dica dos especialistas é clara. Se quiser manter o orçamento, pesquise. Esteja aberto a adaptações e considere cerimônias mais simples. E falando em casamento, olha só essa história que viralizou na internet e tá dando o que falar. Uma influenciadora digital foi condenada por um júri na Carolina do Norte a pagar quase $2 milhões por ter causado o fim de um casamento e ter roubado o marido de outra mulher. Britney Kennard, que tem quase 3 milhões de seguidores no TikTok, foi processada por Akira Montague, ex-esposa de Tim Montague. A acusação, alienação de afeto e conversa criminosa, termos legais que são usados para definir casos de traição. O júri deu razão à ex-esposa, que disse ter sofrido abalos emocionais, perdido a saúde e visto os filhos serem privados de uma família com 2 pais. A influencer afirmou que o casamento que ela atrapalhou já havia acabado quando ela teve início no relacionamento com Montague. A justiça não aceitou a alegação e agora a tiktoker Britney Kennard vai ter que pagar uma indenização milionária à ex-esposa traída, cerca de $1,7 milhões. A Carolina do Norte é um dos poucos estados americanos onde é possível processar uma terceira pessoa por causar o fim de um casamento. Hora da previsão do clima, vamos ver se esse friozinho continua amanhã. Dá uma olhada aqui na nossa tabela. Olha, Boston a gente tem chuva ao longo do dia com mínima de 35, máxima de 49. Washington, sol entre nuvens e mínima de 39. Em Charlotte, a mínima de 38, bastante frio nessas regiões aí, a máxima é de 66 em Charlotte. Atlanta, o sol não aparece por lá, mínima de 43. Tampa e Miami, tempo encoberto. Miami a gente tem mínima de 61, máxima de 75 graus. Em Orleans também aí apenas nuvens ao longo do dia, mínima de 53. Houston, a gente tem tempo encoberto, mínima de 63, máxima de 80. Brownsville, San Antonio e El Paso, o sol nem dá as caras por lá.
Phoenix, apenas nuvens ao longo do dia, tempo nublado. São Francisco, a gente tem previsão de chuva ao longo do dia, com mínima de 55, máxima de 63. Salt Lake City, o sol nem dá as caras por lá, mínima de 45, máxima de 71 graus. E olha, 2 brasileiros estão se destacando aqui nos Estados Unidos e levando o nome do Brasil ao topo da cultura internacional. A repórter Carla Marinho mostra pra gente quem são eles. Bruna Facchetti e Felipe Hintze vivem momentos marcantes de suas carreiras aqui nos Estados Unidos, com conquistas que misturam talento, coragem e, é claro, muito orgulho nacional. Só uma mãe para amar você. Felipe Hintze acaba de levar o prêmio de melhor ator no festival Screamfest NOLA, em New Orleans, pela atuação no longa brasileiro Consequências Paralelas, que também levou o troféu de melhor filme. Tudo bem. Tá tudo bem, olha pra mim. Já a brasileira radicada em Los Angeles, Bruna Facchetti, também escreve seu nome na história das artes cênicas. Querido diário, lembra de quando a gente era criança? Que a gente brincava de acreditar? Bruna realiza um sonho de infância. A atriz, que já brilhou em diversas produções em Hollywood, experimenta o sucesso interpretando uma série numa plataforma de streaming e agora desenvolve um musical brasileiro autoral de bossa nova. Um musical de teatro com músicas de bossa nova. Eu sempre acreditei na importância da bossa nova, não só para levar a nossa cultura adiante, mas também para enaltecer o Brasil de um lugar tão rico, singelo, falando de natureza, de beleza, de amor. E claro que eu não estou nesse projeto sozinha. O Vitor Cardoso, que é um grande parceiro, produtor desse projeto, trabalhou em várias coisas muito legais, como Hello Dolly. A Marina Montesante, que ela é diretora e produtora da Broadway aqui nos Estados Unidos, inclusive nomeada a um Tony Award. E, por fim, o Roberto Menescal, que é um dos criadores da Bossa Nova, autor de clássicos como Barquinho, que é um incentivador desse projeto. O espetáculo busca celebrar o Brasil e sua cultura por meio de músicas icônicas e universais. O musical de Bossa Nova está previsto para estrear em Los Angeles em 2026, durante as férias de verão e a Copa do Mundo, para aproveitar o grande fluxo de turistas. E, em seguida, vai realizar apresentações no Brasil. Estamos em busca de colaboradores, patrocinadores, pessoas que queiram fazer acontecer esse projeto junto com a gente e levar a nossa cultura adiante com a universalidade da Bossa Nova. E um dos maiores nomes da música brasileira volta a ser destaque internacional. Milton Nascimento concorre ao Grammy Latino 2025 com um documentário musical que celebra a sua despedida dos palcos. A premiação acontece hoje à noite. A obra Milton Bituca Nascimento, dirigida por Flávia Moraes, está indicada na categoria de melhor vídeo musical de longa duração. O filme acompanha a turnê final do artista e traz depoimentos de nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Spike Lee e Patti Manatee. Mais do que uma homenagem, o documentário é um road movie musical, um mergulho na intimidade, nos bastidores e na emoção de Milton em cena. A diretora diz que o filme é uma tentativa de explicar o fascínio que o músico causa em gerações de fãs no Brasil e no mundo. A cerimônia do Grammy Latino acontece nesta quinta-feira, 13 de novembro, em Las Vegas, a partir das 8 horas da noite, pelo horário de Miami. O produtor Fabiano Gulani e o diretor musical Victor Pozas estarão presentes na premiação, que reconhece a excelência da música latina e celebra a diversidade cultural do continente. Além de Nascimento, vários outros artistas brasileiros vão estar concorrendo ao Grammy em diferentes categorias, com destaque para Lineker, Marina Sena, Ana Castela, João Gomes, Lauana Prado e Ivan Lins. O Jornal Américas no Ar então termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima edição. Até lá!